muito boa noite. Começando mais um episódio do Mano a Mano Podcast. Como todos sabem, como todas as segundas-feiras, direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, aqui bem no centro da capital paraibana. A você que deseja ser nosso parceiro, entre em contato com a Impacto, aí no contato que aparece na tela, e aí a gente fecha aquela parceria. Enfim, serão todos muito bem-vindos e bem-vindas. Na noite de hoje, recebemos um dos agentes políticos mais importantes da capital, ele que vem de uma categoria importantíssima, que é a categoria dos bancários, vereador da cidade de João Pessoa, pré-candidato a deputado estadual e uma das figuras pontuais do PT paraibano, inclusive tem um nome hoje em discussão no âmbito estadual. Vereador Marcos Henriques, muito boa noite, seja bem-vindo ao Mano a Mano Podcast e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Mano Costa, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando esse programa. Sempre tive vontade de vir aqui, felizmente agora estou aqui para a gente discutir a política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né, que é tão importante para todos nós. Vereador, vamos começar do começo. Como é que o senhor avalia, isso é uma autoavaliação mesmo que eu lhe peço para fazer, do seu mandato aqui na Câmara de João Pessoa, como vereador atuante que o senhor é, como é que o senhor se autoavalia e avalia o seu mandato nesse momento? Olha, mano, na verdade, eu sou o único mandato do Partido dos Trabalhadores, já no terceiro mandato. E nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de abraçar as causas importantes para a população, sobretudo aquela população que mais precisa, precisa ter o acesso a hospitais, precisa ter acesso às escolas, às creches, né, que precisa de uma via boa para transitar. Então, esse público que precisa de cultura, que precisa de preservação do meio ambiente, então esse é o público que nós trabalhamos e sou muito tranquilo para dizer a você que o nosso mandato ele é muito procurado por todos os segmentos de trabalhadores, por todos os segmentos culturais, e por todos os segmentos ligados ao meio ambiente, motivo pelo qual isso nos enche de orgulho, de muita alegria, porque um mandato ele precisa ter uma razão de existir. E o nosso mandato ele existe porque a população ela tem necessidades. E eu digo a você, Mano Costa, independente de partido, de situação ou de oposição, eu estarei nessa mesma frente, lutando, né, por aquilo que eu me comprometi com os meus eleitores, que é tornar João Pessoa uma cidade mais justa, uma cidade que as pessoas possam ter o prazer de viver e, sobretudo, uma cidade que tenha um meio ambiente qualificado. Como é que o senhor tem visto esse momento administrativo do município, depois de passar nesses últimos 2 mandatos, né, do prefeito Cícero, a chegada de Léo Bezerra ao comando do Executivo Municipal? Como é que o senhor tem visto a gestão de Léo nesses primeiros meses? Olha, Léo, ele pegou uma gestão, terminou o mandato, que ele também fazia parte do prefeito Cícero Lucena, mas ele não mandava, né, e pegou com vários problemas no lixo, problemas na questão da mobilidade urbana, e Léo tem um verdadeiro abacaxi. Agora, eu convivi com Léo no primeiro mandato meu. O senhor foi vereador com ele, não foi? Fui, de 17 a 21. E vejo em Léo uma pessoa muito bem intencionada. Eu acredito que ele vai ter um período, a gente não tem como avaliar ainda, entendeu? Porque só passou 100 e poucos dias. 100 dias, né? Entendeu? E eu não tenho assim como fazer uma avaliação, porque quando você pega um pepino grande, quando você pega uma bagaceira grande, você tem que levar um certo tempo. Agora, tudo tem seu limite. Léo não pode passar a vida toda dizendo que não, peguei assim, peguei assado. A gente não pode acreditar nisso. A gente tem que ver o seguinte, ele tem um período para poder impor o seu ritmo de trabalho e ele tem dado alguns indicadores positivos. Agora, só o tempo que vai dizer isso. Eu acredito muito que ele vai fazer uma boa gestão. Eu sou morador de João Pessoa, eu desejo que ele faça uma boa gestão. E dentro da Câmara Municipal,
Hoje, oposição, faço com muita tranquilidade, com muita responsabilidade e também com muita altivez, para poder não só criticar por criticar, mas criticar quando necessário e apresentar soluções para os problemas. Cícero deixou o comando da prefeitura para se candidatar ao governo do Estado. O senhor usou um termo agora, o senhor chamou de quando a gente herda uma bagaceira. É bagaceira que a gente pode chamar o que Cícero entregou a Léo? De que forma o senhor avalia? Foram 3 mandatos e chegou a uma quarta eleição, obviamente, mas ele deixou o quê? Com 1 ano e 3 meses para se candidatar ao governo. Como é que o senhor avalia essa última passagem de Cícero pela prefeitura de João Pessoa? Olha, mano, você deixar mais de 50 obras não acabadas, a gente não pode achar isso normal. Você vê creches, escolas, unidades de saúde da família, entendeu? Eu mesmo, quem procurar o meu Instagram, e eu aqui coloco, Marcos Henriques _, você vai ver todas as denúncias que o nosso mandato tem feito. Creches, muita gente deixando de colocar filhos, muitas escolas, porque a população ela cresce. A população de João Pessoa cresceu exponencialmente. Vou te dar um exemplo. Até pouco tempo, a gente reclamava muito da Unidade de Saúde da Família Verdes Mares, que foi feito para abraçar 8 mil pessoas. Hoje, no Aratu, você tem 30 mil. Entendeu? Então, as unidades de saúde da família precisam se readequar, né? Precisa ter mais equipes, precisa ter mais gente para trabalhar. Os médicos especialistas têm que poder dar uma resposta à população. Haja vista a falta de médicos e a espera que as pessoas têm até hoje, entendeu? Eu vou ter a oportunidade de conversar com o prefeito Léo Bezerra para dizer isso a ele. A gente precisa dar um jeito na saúde, entendeu? A gente não pode achar que as coisas estão normais. Eu creio que a prefeitura está nas mãos de um jovem que quer colocar a cidade num nível melhor. Eu não tenho motivo para não acreditar, mas, enquanto vereador, eu tenho motivos para cobrar, que é o que eu vivencio no dia a dia. E irei cobrar com maior respeito ao prefeito Léo Bezerra. A gente percebe no seu discurso, vereador, se o senhor me permite, o posicionamento, obviamente, até enquanto PT, enquanto partido, e a sua forma de vir exercendo os seus mandatos parlamentares aqui em João Pessoa. Apesar de oposição, como o senhor disse, uma oposição responsável, as suas aspas, mas a gente vê que o senhor tem o senhor fala do prefeito Léo com respeito e com carinho, como o senhor realmente quer acreditar que Léo vai dar certo como prefeito. A impressão que o senhor passa é essa. Mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu tenho que dar confiança. O Léo Bezerra ele não deu motivo para não acreditar que ele vai melhorar a cidade de João Pessoa. Entendeu? Então, eu, enquanto agente político, eu preciso ajudá-lo a melhorar a cidade de João Pessoa. Entendeu? Logicamente que você tem 2 formas de ajudar. Ou na situação, né, podendo transitar com o prefeito e poder, com mais propriedade, vamos dizer assim, estar compondo a sua equipe, ou como oposição, que é o que eu decidi fazer até hoje, entendeu? Que é criticando, entendeu? Apresentando. Eu sou o único vereador que critica, apresenta soluções. Era assim no governo Cícero. Infelizmente, os secretários não me ouviam. Muitos deles apenas porque eu sou oposição. Com o Léo vai ser do mesmo jeito, entendeu? Eu lanço um olhar de esperança. A partir do momento que eu ver que essa esperança ela não foi correspondida, logicamente que a gente vai ter que fazer a crítica sem o lado pessoal, que eu tenho muito cuidado nisso, mano, mesmo porque a gente está num momento de polarização política. Isso, vamos falar disso daqui a pouco. E a gente pouco. Precisa entender que eu não preciso ser teu inimigo porque você vota em alguém que eu não concordo, entendeu? Mas eu quero te convencer do contrário. Entendeu? E a gente vai ter a oportunidade de falar isso, né? Que eu quero falar com a maior tranquilidade também para aqueles que votam contra Lula. Sim. No entanto, eu sou uma pessoa que a gente tem que confiar, tem que dar confiança. Esse projeto que Léo elegeu não foi o projeto que eu defendi. Eu apoiei o prefeito Luciano Cartacho, entendeu? Fizemos campanha para ele. Esse projeto não foi meu, entendeu? Não foi o PT que ajudou a construir. No entanto, se esse prefeito abrir, né, para que nós possamos
opinar e poder melhorar a gestão, por que não fazê-lo? Entendeu? Independente de que lado você esteja. Sim, sim. Mas eu faço política com muita responsabilidade, com muita altivez e sem medo de falar. Sabe, mano? Não tenho medo de falar, entendeu? Eu sou da base, era da base de João Azevedo, entendeu? Enquanto ele era governador, mas nunca deixei de participar de um protesto do Sindicato dos Professores. Entendeu? Ia lá, cobrava, pedia reunião com o secretário, levava a categoria. Por quê? Porque eu acho que nós, como parlamentares, a gente tem uma função. E é uma função de você poder unir o contraditório, de você pegar trabalhador e patrão, de você pegar problemas com a mobilidade urbana e tentar resolver. Então, isso faz parte de um mandato parlamentar que, muito além de fazer leis, é necessário poder ser propositivo, entendeu? Para qualquer gestão, seja ela municipal, seja ela estadual. No próprio governo Bolsonaro, nós, enquanto Central Única dos Trabalhadores, pedimos várias reuniões, entendeu? Para discutir os problemas dos trabalhadores no Brasil. Só que nós não fomos recebidos, entendeu? Mas aí foi quando nós decidimos fazer uma oposição ferrenha ao governo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a minha torcida é que ele acerte, entendeu? Ele pode contar não só comigo, mas com toda a bancada de oposição. Agora acerte, porque a partir do momento que você pisar na bola, a gente vai estar no rastro. O senhor falou de Cartacho. O senhor votou com Cartacho em 2024. Cartacho, recém-egresso do PT, migrou para os Republicanos, o que fez, inclusive, com que o senhor se reposicionasse dentro do partido. O senhor tem uma pré-candidatura a deputado federal e hoje o senhor é pré-candidato a deputado estadual. Talvez, como a gente disse que em política não existe espaço vazio, existiu ali uma lacuna, ficou uma lacuna com a saída de Cartacho, o senhor ocupou essa lacuna. Como é que o senhor, qual a leitura que o senhor faz dessa saída de Cartacho do PT e que o senhor, de fato, nos traga as razões exatas que o fizeram vir para disputar uma cadeira na Assembleia? Olha, mano, eu não tenho como ver as razões pelas quais Cartacho saiu do PT. É uma questão pessoal, a escolha partidária é uma escolha individual. Respeito a posição dele, não é? No meu caso, eu não sairia, porque eu e Cartacho, a gente tem linhas de pensamento diferentes. Eu tenho uma linha que a fidelidade ao partido passa pela identificação programática. Eu tenho essa identificação programática com o Partido dos Trabalhadores. No dia que eu sair do PT, eu não vou me filiar a mais nenhum outro partido. Eu saio da política. Se você quiser gravar isso aqui, pode gravar, porque o que eu estou dizendo aqui é sério. Eu não saio do PT. Só se me expulsarem. Entendeu? E quando me expulsarem, eu não mais serei um agente político. Porque eu me identifico com o partido, eu sei as necessidades do povo e sei que o PT é o partido mais próximo ao povo que realmente tem necessidades. Então, não tem motivo para eu sair. Agora, Cartacho, ele tem uma visão que não me vem aos olhos. No entanto, a esposa dele é candidata a deputada federal. Acredito que os republicanos devem ter dado vamos dizer assim, um espaço maior a ele. Eu espero que ele seja feliz, entendeu? Espero que ele seja feliz, que ele seja eleito, porque, pessoalmente, eu tenho uma relação muito boa com o Luciano Cartacho. Fui a primeira pessoa a apoiá-lo. Eu apoiei Cida na pré-candidatura. Depois, quando Cartacho foi o candidato, eu fui o primeiro a declarar apoio a ele, porque eu sou partidário. O que o PT decide, eu sigo. Não vai ser diferente em nenhum momento da minha vida. Isso eu tenho coerência. Faço questão de participar das decisões, entendeu? De participar da discussão acerca das decisões. Agora, uma vez a decisão tomada, eu sigo com a maior tranquilidade. E eu espero que Cartacho seja feliz, que ele se eleja. Eu espero estar com ele e com a companheira Cida Ramos na Assembleia Legislativa o ano que vem. Vamos falar de Cida daqui a pouco. Tem uma figura importantíssima no partido hoje, um dos expoentes da política do Estado, que é o ex-governador Ricardo Coutinho, que defendia, inclusive, até outras teses,
como a da candidatura própria no primeiro turno e que se assumisse um posicionamento só para o segundo turno, uma espécie de garantia, segundo palavras dele, até aqui nesse espaço mesmo, quando nós conversamos, que houvesse ao menos espaço para a discussão e o debate em torno desse nome, para que fosse um nome que representasse Lula, um palanque solidificado para Lula nesse primeiro turno, uma vez que, segundo, na visão do ex-governador, tanto as candidaturas de Cícero como a de Lucas não representam esse pensamento que o petismo carrega consigo em torno de Lula. Só que aí, tese vencida, o partido assumiu o posicionamento oficial pró-Lucas. Eu lhe pergunto, qual o papel, na sua visão, qual a importância, o papel que, de fato, o Ricardo exerce hoje para o PT na Paraíba, uma vez que ex-governador e cotado, né, segundo os prognósticos, como um dos que podem ser, inclusive, líder de votos para a Câmara dos Deputados nesse pleito, vereador Marcos? Olha, Ricardo, ele é digno de respeito de todos nós. Foi um governador que saiu com uma popularidade muito grande, elegeu o seu sucessor, foi injustiçado, foi absolvido. Hoje ele tem um papel na política muito importante, está sendo cotadíssimo para ser deputado federal, inclusive com uma votação histórica, e a gente espera que o deputado Luiz Couto também possa estar nessa chapa, entendeu? Possa estar eleito deputado federal. Então, é tudo isso que nós queremos. Logicamente que, com todo o respeito que eu tenho a Ricardo, nós não somos obrigados a concordar em tudo. Eu sou um dos que defendia candidatura própria. Acho que o PT perdeu a oportunidade de planejar uma candidatura, justamente para não chegar, faltando 3 meses para a eleição, lançar um nome. Tudo isso tem que ser construído. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a eleição do presidente Lula, que é prioritário para o Partido dos Trabalhadores. Nós elegermos o presidente Lula é algo essencial para o bom andamento do nosso país. E foi por isso que eu priorizei a reeleição do presidente Lula, oferecendo a ele um palanque que possa ser compatível com o presidente. Hoje você tem um palanque do governador Lucas Ribeiro, que tem aí 180 prefeitos, e a sua grande maioria deve estar apoiando o presidente Lula, e a gente tem que pensar no sentido do fortalecimento disso, inclusive com a probabilidade de vencer no primeiro turno. É uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, mas a gente precisa trabalhar com essa probabilidade. E o PT, compondo uma chapa, a gente ia tirar essa probabilidade de vencer no primeiro turno, porque certamente que uma candidatura petista ela ia ser bem votada. Então, acredito que a decisão foi certa, com todo o respeito que eu tenho ao companheiro Ricardo, mas eu acho que a decisão de apoiar o grupo, que é um grupo era liderado por João Azevedo, e que, na minha opinião, fez um mandato satisfatório. O senhor está cotado, na verdade, um dos nomes cotados, outro dia, eu acho que Gutenberg levantou cerca de 15 nomes, alguns dos republicanos, a Rafaela no PDT, entre esses nomes, o senhor e a deputada Cida Ramos. Cida, que recentemente indicou a Neidinha para voltar à Secretaria do Desenvolvimento Humano. Eu lhe pergunto, como é que anda a sua relação com o governador Lucas e essa possibilidade de Marcos figurar na vice do atual governador na sua reeleição? É uma possibilidade para o senhor? Olha, mano, primeiro, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz de ser lembrado, pela militância, pela opinião pública, de estar sendo cotado para uma missão tão nobre, que é você estar auxiliando, de estar ao lado do governador, entendeu, para exercer o mandato. Eu acho que, quando eu estive aqui com Edinho, nosso presidente, a presidente estadual Cida Ramos e o governador Lucas, Edinho foi bem claro, foi bem contundente, dizendo, olha, a gente espera estar na majoritária para que o palanque do presidente Lula, entendeu, ele seja completo. A gente tenha o Partido dos Trabalhadores no palanque do presidente Lula. Eu acredito que, a partir do momento que isso não acontecer, vai ser ruim para a chapa. Vai ser ruim para a chapa.
porque existem chapas por aí que não estão apoiando nenhum nem outro e, eventualmente, pode até chegar num canto que seja favorável e dizer aqui é a chapa de Lula. E quando a chapa de Lula, quando a chapa tiver o PT configurado na majoritária, aí todo mundo vai saber que a chapa de Lula é a que o PT está. Então, quando isso não acontece, e diga-se passagem, mano, você, pela última pesquisa, a gente tem 66 e alguma coisa de votos na Paraíba. Isso não é pouca coisa, entendeu? O PT é um partido grande, Lula é um ser político fantástico, e não configurar na chapa vai ser ruim, a chapa vai acabar sem consistência. E eu espero que o governador, os líderes republicanos, do Partido Progressista, possa ter essa visão para não correr esse erro que pode ser fatal. E eu acho que o momento, falta poucos dias para as convenções, o momento é de se dialogar, entendeu? Para que o PT possa protagonizar essa eleição e participar efetivamente de um programa de desenvolvimento para nosso Estado. E nós estamos dispostos a isso. O nosso nome foi colocado. Logicamente que eu não iria ficar esperando isso de braços fechados, braço cruzado. Eu fui a campo, sou pré-candidato a deputado estadual. Nossa campanha está muito boa, está uma campanha bastante. Faço dobradinha, inclusive, com o companheiro Ricardo Coutinho. Tive com ele sábado em Catolé do Rocha, uma atividade fantástica. E com meu amigo Potóia, lá de Catolé, mando um abraço para ele. E que nós estaremos nessa frente, né? Logicamente que esperamos o desdobramento satisfatório, entendeu? Porque é um momento de você não estar discutindo estratégias de cargos, mas de você estar discutindo programas para o Estado, e é nisso que nós estamos acreditando. Espero que o governador esteja iluminado para perceber isso e não cair na esparrela de cargos e cargos e cargos. Pois é, algumas das teses, dentre as teses que se levanta, é de que o PT ocupando essa vaga de vice, num eventual segundo turno, alguns espectros da política não migrariam para a candidatura de Lucas, como os de centro-direita, por exemplo, enfim, algumas teses que foram levantadas. Como é que o senhor faz essa leitura assim, de que o diálogo com o PT consolidado na chapa como vice, impede o diálogo do governador com outras correntes de centrais e mais à direita, ou o senhor acha que dá para aglutinar todo mundo no mesmo projeto? Olha, eu só te digo, mano, que num segundo turno o presidente Lula vem à Paraíba. O presidente Lula vem fazer campanha. O presidente Lula vai ter mais de 70% dos votos na Paraíba. Isso aí eu tenho certeza. A última eleição foi 69%. E Lula era oposição. Oposição, exato. Ele teve 69% na Paraíba. E agora, ou foi Paraíba ou foi Nordeste, acho que foi no Nordeste. Mas aqui na Paraíba foi mais de 65%. Foi uma votação grande. Votação grande. Então, se eu fosse candidato, eu queria estar ao lado desse... Eu gostaria de ter esse cabo eleitoral. Eu queria ter esse cabo eleitoral. Entendeu? Então, para um segundo turno, o lado que Lula tiver, obviamente, sem nenhum tipo de soberba, os números, eu estou falando pelo que eu vejo com os números, sim, logicamente que os números mostram que o presidente Lula tem uma vantagem. Não é? E a gente, pelo menos eu acho, que tanto o Partido Progressista quanto o Partido União Brasil, que estão na mesma chapa, eles conseguem agregar esse eleitor de centro-direita. De centro-direita, entendeu? Logicamente que existe uma gama de trabalhadores, de eleitores, como, por exemplo, os milionários, aqueles que estão no andar de cima. Eles nunca vão votar em Lula. Nunca vão votar em Lula e pode ser que tenha ranhuras. Você pega os fanáticos religiosos, entendeu? Não os religiosos, que eu também sou cristão e sei. Agora, tem os fanáticos que jamais votariam nisso. E também aqueles que gostam do regime militar, entendeu? Que gostam da ditadura. Então, esses segmentos possivelmente iriam se estar do lado oposto. Agora, é uma quantidade insignificante, entendeu? É uma quantidade... Não é insignificante, mas chega a ser mais de 15%.
E essa população sempre tem o radicalismo, e é o radicalismo que nós precisamos combater. A gente precisa entender que, tanto da direita quanto da esquerda, existe pessoas que fazem um debate bom. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sinto saudades no tempo que nós discutíamos a política econômica que nós queríamos. Você tinha FHC, Serra, discutindo Estado mínimo, discutindo privatizações, e você tinha, do outro lado, o PT, discutindo contra as privatizações, maior participação do Estado, discutindo a maior participação do Estado, distribuição de renda. Distribuição de renda. Então, ali a gente tinha dois polos que discutiam com respeito. Verdade. A época que a política era dividida entre PT e PSDB, o nível era outro. Era outro nível. Era verdade. Aí, quando você chega agora, que você percebe essa, vamos dizer assim, essa radicalização, não por conta do PT, porque o PT sempre fez esse debate. Agora, logicamente que essa radicalização que a extrema-direita está fazendo, ela destrói muita coisa, e a gente deixa de discutir questões essenciais para a população, né, questões importantes. A questão da isenção de imposto de renda foi depois de um ano que Lula apresentou, foi que foi aprovada. A gente tem aí um projeto de lei da segurança pública que está aí, o Alcolumbre sentando em cima. Igualmente a jornada 6 por 1. A jornada 6 por 1 também. Jornada 6 por 1, o fim da jornada 6 por 1, que está lá sentado em cima também. Então, são esses problemas que a gente precisa discutir, entendeu? E que a extrema-direita, que representa os empresários altos, não os empresários pequenos, aqueles que estão no andar de cima, os milionários, eles representam isso. É a igreja fundamentalista, são as viúvas da ditadura. Então, eles representam isso, e eles jamais vão querer que o trabalhador sobreponha qualquer tipo de vantagem. Na sua visão, na sua leitura, qual a importância que tem essa reeleição de Lula, esse quarto mandato de Lula para o Brasil? Lula é um cidadão que poderia muito bem agora estar descansando, estar podendo curtir, não é, podendo descansar a sua vida, mas ele é, antes de tudo, um cidadão brasileiro. Ele é um verdadeiro patriota, quando ele jogou tudo isso para o alto para tentar não entregar o Brasil à extrema-direita. Então, isso é um ato de coragem, porque não é fácil você estar sendo bombardeado todo dia, entendeu? Você podendo estar tranquilo, entendeu? Uma palestra que Lula pode dar no mundo todo, ela chega a valer o salário dele de um ano, entendeu? Então, não tem por que Lula estar se expondo desse jeito. Mas ele é um cidadão patriota, ele jamais, igual a mim, igual a muita gente, estão vendo um real perigo da extrema-direita voltar e a gente perder a nossa soberania, entendeu? A gente tem a oposição atual que bate continência para os Estados Unidos, que estão aí, vibrando porque está sendo sobretaxado o Brasil. Então, é uma turma, mano, que quer a destruição do nosso país. Então, Lula, com capacidade e com vigor físico que tem, decidiu topar a parada do quarto mandato, e eu acho que esse quarto mandato vai ser um mandato fantástico, que Lula está muito estimulado, muito motivado, e a gente precisa entender que esse modelo de política preconceituoso, homofóbico, esse modelo de política que visa apenas e tão somente se entregar para a política internacional, esse programa de governo que nada tem a contribuir, eles são avessos à ciência. Então, esse governo, ele não tem porque estar enganando tantas pessoas. Eu fico muito triste, mano, quando eu vejo uma pessoa que aplaude o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, que foi ampliado, o SAMU, que foi ampliado. Aí você pega aí tantos programas bons, o Pé de Meia, o Gás para Todos, tanta gente que gosta disso, mas mesmo assim vota no Bolsonaro, no bolsonarismo, entendeu? Então, eu quero dizer a essas pessoas que vocês precisam entender uma coisa: você não é contra Lula, você não vota contra Lula por conta da corrupção. Porque se você fosse contra a corrupção, você não defendia o projeto mais corrupto que existe no Brasil, que é ligado à família bolsonarista, que você, né, pobre de direita,
insiste em defender. O que é enfrentar um Bolsonaro? É o adversário ideal para Lula nessa eleição, vereador Marcos? Olha, tem um Flávio Bolsonaro como adversário? O discurso da família Bolsonaro, como o discurso de Caiado, como o discurso de Zema, são muito parecidos. São discursos iguais, se igualam na falta de credibilidade e na falta de consistência. Eles se equiparam muito. Lula, ele tem essa expectativa de poder enfrentar qualquer um dos três de maneira igualitária, de maneira de igual para igual, mostrando, fazendo tipo um plebiscito, o que ele fez durante esses 4 anos e o que foi feito no Brasil na época do governo Bolsonaro. Então, esse debate que vai acontecer pode ser... Lula não escolhe, nunca escolheu adversários, certo? Agora, eu acredito que o Flávio Bolsonaro ele está com um telhado de vidro podre, porque Flávio Bolsonaro ele é chamado Flávio Rachadinha porque dividiu o salário dos seus assessores. Flávio Bolsonaro ele teve uma casa que vendia chocolates que recebia 1,5 milhão por dia em dinheiro vivo. Ele comprou imóveis totalmente contra a sua capacidade financeira. Ele tem um telhado de vidro grande e a corrupção na qual ele defende, juntamente com o narcotráfico, ele homenageia os milicianos do Rio de Janeiro, aqueles que são das facções. A esposa de um chefe do Comando Vermelho trabalhava no gabinete dele. Aí eles vêm com um discurso moralista. Deus, pátria, família. Olha, ao teu telespectador, quando você vê alguém com perfil Deus, pátria, família, corra. Corra porque ou o cabo é pedófilo, ou o cabo é estuprador, ou o cara não sei. Corra. Não acredite num cara que bota no seu perfil Deus, pátria e família. Porque quem bota isso, em 90% das pessoas, são ligadas ao bolsonarismo e defendem aquilo, o avesso, aquilo que eles pregam. É lamentável, mas essa é a realidade de pessoas que estão enganando. E muitos deles, mano, assim, de maneira involuntária, de maneira inocente, entram num redemoinho de fake news, né, que às vezes tendenciam a acreditar. 70% do povo brasileiro tende a acreditar naquilo que lê, primeiramente. Aí, quando vê que é mentira, meu amigo, para você desfazer... Para reverter é complicado. Por isso, mano, a responsabilidade de um jornalista. Eu acredito que o jornalista, ele é uma das profissões que exige mais responsabilidade, porque o que você fala aqui, entendeu? Ela reverbera e tantas pessoas ouvem aquilo como verdade. Entendeu? O jornalista e o pastor, entendeu? Porque o pastor também o pastor, logicamente que é importante essa função. Eu acredito que pastor, padre, é muito importante para poder orientar, para poder passar. Agora, quando eles ultrapassam essa linha e começam a colocar a sua igreja como um comitê eleitoral e começa a monopolizar e a manipular as pessoas, aí é um erro terrível. O terceiro mandato do presidente Lula, ele foi cercado de muita expectativa. Então, o Lula sai daqueles 500 e tantos dias de prisão em Curitiba, alçado à condição de candidato, uma vez que foi liberado pela Justiça para se candidatar. Como oposição, quebra um tabu no país. O primeiro presidente de mandato não reeleito perdeu para Lula. O senhor acha... E aí uma série de promessas de um projeto de nação apresentado pelo então candidato, que trazia muita coisa nessa bagagem. Como é que o senhor avalia esse terceiro mandato de Lula? Lula entregou tudo que precisava entregar nesse terceiro mandato, Marcos? Mano, esse terceiro mandato foi o mandato que mais benefícios foram entregues. Você ampliou Minha Casa Minha Vida, você criou o Pé de Meia, você
isentou imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Você fez políticas claras para os PCDs, né? Você recriou, refundou os ministérios importantes, como o Ministério da Mulher. A cultura ela foi revigorada muito com a Lei Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, entendeu? Você tem aí uma abrupta diminuição do desmatamento da Amazônia, que chega a 63% a diminuição em relação ao governo passado. Então, você tem, só para você ter uma ideia, o Minha Casa Minha Vida em relação ao Casa Verde e Amarela, entendeu? Eles apenas fizeram 5% dos contratos que o Minha Casa Minha Vida fez. É muita coisa, porque não tinha subsídio, porque não tinha nada. Por que não tinha isso? Porque o governo da direita e da extrema-direita, eles visam apenas e tão somente aqueles que estão no andar de cima. Tu quer ver um exemplo? Bolsonaro chegou num podcast igual a esse e disse o seguinte: olha, eu vou fazer um benefício bom para todo mundo. Eu vou diminuir os impostos para o jet ski, para os aviões e para os navios. Eu pergunto ao telespectador aqui, quem é que tem avião, quem é que tem navio, quem é que tem jet ski? Jet ski pode até ter alguém que trabalha muito para ter e merece. Agora, olha a diferença. Lula, pouco tempo depois, fez a mesma proposta. Eu vou diminuir tributos. Agora de quê? Da cesta básica. Cesta básica, eu lembro. Veja a diferença, como é grande entre Lula e Bolsonaro. Entendeu? E muita gente que se beneficia com tudo isso tem uma venda nos olhos, às vezes porque não quer admitir que estava errado, ou às vezes mesmo porque acha que a visão maniqueísta ela tem alguma coisa a ver, aquela história de que um é o Deus, outro é o Satanás. Não é? Outra vez, eu estava, um jornalista veio me perguntar: Marco, Lula esteve aqui no sertão e disse que foi predestinado por Deus para levar a água de São Francisco. Deus quis que ele fizesse isso. Você acha que foi? Eu digo, olha, eu só digo uma coisa a você. Lula está para Jesus Cristo, assim como Bolsonaro está para o Satanás. Entendeu? Aí foi um bafafá na imprensa, eu não deveria nem ter dito isso, mas acabei dizendo porque é o que eu acho mesmo. Mas essa visão maniqueísta é uma visão que eu corro um pouco dela. É limitada mesmo. Porque é muita limitação, é muita coisa pequena que as pessoas se pegam e lá vai. E existe a Bíblia Sagrada, é um livro importante. Agora, muita gente distorce. E distorce para os seus próprios privilégios. É verdade. Marcos, por quê? Eu sei que já foi motivo de várias discussões, de várias teses, ameaçaram até dividir o país na última eleição em 2022 pela eleição esmagadora que o PT deu a Lula, que o Nordeste deu a Lula. Inclusive até a gordura de votos que Bolsonaro esperava ter em São Paulo, a Bahia zerou praticamente, dando uma votação histórica para Lula naquele estado, enfim. Por que o Nordeste dá a Lula o tratamento que dá? Por que o Nordeste vota tão massivamente em Lula? Olha, porque o Nordeste ele vivencia as políticas de inclusão social. A gente sabe que o Nordeste... Mas não são políticas distribuídas para o país inteiro? Poderíamos também dizer que a periferia paulista, o paulistana, também recebe os mesmos mas é benefícios. Porque, mano, o Lula tem identidade com o Nordeste. Ele é nordestino. Ele tem identidade com o Nordeste. O nordestino se sente um Lula. Entendeu? O nordestino que pensa, né? Porque tem os que não pensam, os acéfalos. Infelizmente. Mas o nordestino, ele vivencia, entendeu? O governo Lula, as políticas de inclusão social, de distribuição de renda, que isso deveria ser indistintivamente para todos os estados. Agora, existe a xenofobia, isso é uma coisa clara. A xenofobia sempre existiu no nosso país, o coronelismo, a xenofobia, as pessoas acharem que, pelo fato de serem de outro estado, fora do Nordeste, são melhores do que outros, entendeu? Então, eu digo a você que essa situação ela é de pouco tempo para cá, porque Lula ele sempre teve uma aceitação em todos os estados.
Não é só no Nordeste. O Nordeste é um pouco mais. Mas Lula saiu do seu segundo mandato com 87% de aprovação. Não é pouca coisa, mano. Ele saiu com 87% de aprovação. Então, isso é um dado que me leva a crer que Lula ele tem uma penetração em todos os estados. Agora, logicamente que na política não é uma conta exata. A política ela muda de acordo com os acontecimentos, de acordo com o surgimento de novas lideranças, né? E que foi influenciado por um ataque claro ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, durante muito tempo, foi atacado diuturnamente por todos os grandes meios de comunicação. Satanizaram o presidente Lula, satanizaram o Partido dos Trabalhadores. Eu até para andar de vermelho na rua, as pessoas me agrediam. Entendeu? Então, quer dizer, a gente passou por um momento muito difícil. E até hoje tem pessoas que acreditam. Veja bem a diferença. Lula hoje tem um imóvel lá em São Bernardo. Entendeu? E o bolsonarismo, se juntar todos eles, dá mais de 100 imóveis. Só o Bolsonaro tem 57. Flávio tem 35 imóveis. Pagos em dinheiro vivo. Mas o corrupto é Lula, que tem um imóvel. Que é acusado de se beneficiar com um triplex que nunca foi dele, que a própria construtora vendeu, entendeu? E foi provado que nunca foi dele. E toda essa armação, ela se deu por um motivo. Porque o capital, o mercado, nunca aceitou o presidente Lula. Quando eu digo mercado, eu digo os banqueiros, eu digo os grandes empresários, os mega empresários, eles nunca gostaram do presidente Lula. Tu quer um exemplo maior do que o fim da escala 6x1? Eles estão tudo doidos. Eles, quando o Brasil acabou com a escravatura, eles diziam que iam quebrar o Brasil. Não, mas o brasileiro merece 13º salário. Você quer quebrar as empresas apresentando 13º salário? Era isso que eles diziam. Quando você deu férias, Ave Maria, férias, vocês estão querendo quebrar as empresas e agora eles estão reclamando pelo fim da jornada 6x1. E quem é que apoia? O PT, os partidos de esquerda. Quem é contra o fim da escala 6x1? Você viu o Valdemar da Costa Neto dizendo que vai matar e morrer para não passar o fim da escala 6x1. Então, nós temos dois campos. O campo do capital, não é, que é representado pela direita e extrema-direita, do grande capital, e o campo do trabalhador, o campo daquelas pessoas realmente de bem, que vivem seu trabalho, que querem o seu lugar ao sol. No entanto, vamos dizer assim, esse acirramento, ele se dá por razões que a gente até conhece, mas que precisam ser tratadas. E a população precisa se conscientizar, precisa se posicionar de que lado está. A não ser que você que esteja me ouvindo aqui seja um milionário, uma pessoa que tenha várias empresas, aí eu até perdoo, que essas pessoas não voltam no PT, grande parte delas, certo? Então, a coisa, para mim, ela é muito simples, sabe, mano? Você escolher que lado você está é muito simples. Ao que se atribuiria, Marcos, essa rejeição da classe mais abastada, que você fala do andar de cima, ao presidente Lula, as políticas de crédito para o agro, os maiores repasses são feitos, os maiores investimentos em políticas públicas para o agro são feitos no governo Lula. Os bancos cada vez mais lucram, ou seja, o que eu quero dizer com isso é de que não existe uma tendência a essas loucuras apresentadas que o Brasil vai virar uma Venezuela, que o Brasil tem um governo comunista. Está tudo muito longe do comunismo, ou até do próprio socialismo, porque nós vemos um governo como o de Lula, ativo economicamente em relação ao mercado, ao que nós chamamos de mercado, assim também como quando o presidente Lula reclama de que, quando se diz que o governo gasta mais do que arrecada, é quando o governo Lula está tentando incluir o pobre no orçamento, distribuindo renda. Essa dicotomia, um governo que distribui renda de um lado
que oferece prosperidade a mercado, ao agro e demais segmentos importantes e produtivos do Estado. Como é que se lida, como é que se balanceia isso, se mantém essa balança equilibrada? Porque é o que vemos. São os governos de 2003 para cá que distribuíram renda nesse país. Fome Zero, Bolsa Família, Gás do Brasil, agora há pouco o Pé de Meia, o ProUni, que é a inserção do jovem que quer cursar a universidade, que não está na pública, tem condição de estudar na privada, financiado pelo governo, o FIES, dentre outras ações implementadas pelos governos Lula e Dilma, obviamente. E aí, do outro lado, um mercado pujante, um agro pujante, financiado por esse mesmo governo, que aumenta a participação do Estado e distribui renda com o pobre. Como é que se lida com isso? Olha, primeiro, mano, a gente precisa entender que nós temos um semi-parlamentarismo. A gente não tem o governo, o presidente Lula, ele não manda os projetos e são aprovados com muita tranquilidade, porque ele sofre filtragens, que o projeto sai grande e chega desse tamanho. Vou te dar um exemplo. Uma desidratação dos projetos, né, Marcos? Eu vou te dar 2 exemplos disso que engessam, muitas vezes, o governo do presidente Lula. O primeiro deles é a isenção fiscal que se dá a grandes empresas, a grandes segmentos, que às vezes nem precisam. Você sabe quanto é que o Brasil deixa de arrecadar com isenções fiscais? Sim. 860 bilhões. É muito dinheiro, certo? O presidente Lula, no começo do ano, ele foi contra renovar essas isenções fiscais. As isenções, eu lembro dessa discussão. Só que o Congresso cassou. Lula vetou e o Congresso cassou o veto do presidente Lula. Entendeu? Para você ter ideia, mano, o presidente Lula fez um estudo para tarifa zero nos transportes coletivos. Veja bem o quanto ia ser bom para a população. Para quem usa o transporte todos os dias. Você que gasta 200, 300, 400 reais de transporte todo dia, você ia ter esse dinheiro para botar no seu bolso, que você ia pegar transporte de graça. Sabe qual era o custo? 70 bilhões para todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Menos de 10% do que dos se dá 800 bilhões de isenção. do que se dá com isenção fiscal. Então, quando o Lula botar isso, certamente que vai ser um estrondo. Ele ia botar esse ano, mas vai botar o ano que vem, quando ele for no 4º mandato. Entendeu? Mas o que é que eu estou querendo dizer a você? É que existe essa divergência de prioridades no nosso país e que o parlamento, hoje, ele é hegemonicamente um local onde os patrões, né, a grande parte dos patrões, eles se sobrepõem. Quando eu digo os patrões, eu não digo você que tem uma empresa que é patrão, que tem 10, 15, 20 funcionários. Não é isso. Entendeu? São as grandes empresas que grandes têm... indústrias, né? As grandes indústrias que não querem que o filho de um pobre tenha as mesmas condições do filho de um rico. Isso é uma coisa que parece jargão, mas não é, mano, porque é uma realidade. As pessoas... É como se o pobre tivesse uma lepra, que você não pode chegar perto de um pobre, entendeu? Então, a gente está num Brasil que, constitucionalmente, tem que ter igualdade entre as pessoas. E a gente precisa trabalhar nesse sentido de boa qualidade de vida para todos. E Lula, ele deu, sim, para o agro, porque Lula não tem nada contra o agro. O agro é que tem contra Lula, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele saiu, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é servido à agricultura familiar. Isso. Que hoje parte da merenda escolar vem do PAA. Na época de Bolsonaro, o investimento para todo o Brasil era de 70 milhões. No primeiro ano de governo Lula, ela foi para 1 bilhão. 1 bilhão, olha a diferença. 70 milhões para 1 bilhão. 1 bi. E agora, meu amigo, está 2 bilhões. Eu dialogo muito com o Pedro Lenildo Moraes, que é... Hoje está na Funasa, mas já foi da Conab. E ele me passava muito subsídio sobre a forma como o governo Lula trata a agricultura familiar. Entendeu? E é importante, porque a agricultura familiar é o que vem para a tua mesa. O agronegócio, ele manda todo o dinheiro para exportação.
para aquisição de commodities, é diferente. E a agricultura familiar que tem que ter muito investimento, e o presidente Lula tem investido. Ele tem dado subsídios para a agricultura familiar, tem mandado implementos agrícolas, tem mandado sementes, tem incentivado as pessoas. Então, eu não tenho por que deixar de fazer esse comparativo, mano, porque é o comparativo que está aos nossos olhos e que parte da população insiste em não ver, e alguns até que estão sendo enganados, mas ainda há tempo de abrir os olhos. Ainda temos mais de 2 meses para a eleição, e eu espero que nos debates, né, que nós tivemos a oportunidade de fazer, eu, enquanto pré-candidato a deputado estadual, estou fazendo esse debate em todos os municípios. Eu quero andar, não todos, mas pelo menos 80% dos municípios de João Pessoa, do município da Paraíba, eu quero ir. Esse final de semana eu tive em Cajazeiras, Souza, Pombal, Catolé do Rocha, Jericó, Soledade, entendeu? Já na outra semana a gente já vai para outros tantos municípios para poder dizer isso, convencer as pessoas que o melhor governo é o Lula e que, pelo fato de Lula ter todo esse percentual, não se justifica dos parlamentares que são ligados a Lula, tanto a federal quanto estadual, não estarem ocupando o maior espaço nas cadeiras dos parlamentos. E ele isso não tem justificativa. E ele perguntar exatamente isso. Você acabou de inserir o estadual, vamos inserir o estadual. Eu ia perguntar qual a importância desse próximo congresso, esse que vem assumir em 1º de fevereiro do ano que vem, o Congresso Nacional, 2/3 do Senado estão sendo eleitos neste ano, e a renovação na Câmara dos Deputados. E também, por que não falar, da bancada estadual. Que importância tem a próxima legislatura para esse governo Lula, vereador Marcos? Começar com a federal. Dentro da sua tese de que Lula, sendo eleito, que importância terá esses parlamentos para esse governo? Vamos comparar as bancadas, né? Vamos comparar os momentos. Governo Bolsonaro, bancada tal qual hoje, totalmente adversa. A esquerda, a bancada toda, ela estava do lado de Bolsonaro, o Congresso Nacional, grande parte dela. Foi o que fizeram. Achacamento total. Colocaram 60 bilhões para emendas parlamentares. Vejam bem, pessoal, o cara, quando ganha uma eleição de presidente da República, o cara tem o direito de exercer o seu mandato, o cara tem o direito de poder implementar a sua política através da arrecadação dos nossos tributos. Só que o Congresso Nacional, Bolsonaro, para aprovar as medidas dele, as reformas previdenciárias da vida, que lascou um monte de gente, entendeu? Começaram a vender, né? Começaram a vender o seu voto por emendas parlamentares. Então, isso deu emendas PIX, emenda secreta, quem não lembra Orçamento disso? secreto. Orçamento secreto. Então, encheram os bolsos dos deputados federais de dinheiro, não é? E fizeram toda esse governo Bolsonaro que em nenhum momento votou nada de bom para o povo brasileiro, votou bom para eles. Entendeu? Então, com a mudança de governo, no governo Lula, a gente viu a dificuldade que o presidente Lula tem para passar os projetos que são importantes para o nosso país. Entendeu? E a gente espera que a gente mude essa correlação de forças no Congresso, porque a partir do momento que mudar, a gente vai ter mais tranquilidade para poder aprovar projetos que são importantes. Ou você tem dúvida que os projetos do presidente Lula não são importantes? Não tenha dúvida, não, porque a história mostra isso. Todos os grandes programas do nosso país, entendeu? De inclusão social, de distribuição de renda, de aumento do salário mínimo, de valorização da massa salarial, de valorização do trabalhador, foram todas no governo Lula, entendeu? Lula e Dilma. Então, a partir do momento que você não tem mais, que você tem um Congresso que não esteja antenado com o governo federal, você vai ter uma dissonância, como a gente vê hoje, entendeu? Enquanto a gente está querendo votar a jornada, o fim da jornada 6x1, tem deputado que defende 7x0. Você não precisa nem de... Então, e são esses deputados ligados à direita, entendeu? E à extrema-direita. Então, para que a gente possa não ter só apoiadores de Lula, porque a oposição é muito importante. Mesmo a oposição da direita é importante. O da extrema-direita, eu acho que eles estão um pouco deslocados da política. Eu acho que eles pegaram uma vibe
aí do ex-presidente Bolsonaro, uma vibe de mudança da política, de alienação, entraram nessa, entendeu? Estão aí, ó. Ó, o maior exemplo, tanto problema que nós temos na saúde, na educação, aí o Cabo Gilberto manda uma emenda para um clube de tiro, entendeu? É para vocês verem a inversão de valores que a gente tem hoje na nossa sociedade, no nosso parlamento. Entendeu? Então, para a gente ter um parlamento que possa estar antenado com o presidente Lula, é importante que você que esteja com o seu título de eleitor para exercer a sua cidadania no dia 4 de outubro, você pesquise, veja um candidato que esteja alinhado com o presidente Lula. Porque se você votar no presidente Lula e no Cabo Gilberto, você está errado. Se você votar no presidente Lula e no Wellington Roberto, é ruim. Você tem que votar no presidente Lula e tem vários candidatos. Tem Ricardo, tem Luiz Couto, tem Mary Priscila, tem Ave Maria, tem um Sérgio Gervásio, tem tantos outros candidatos que estão ligados ao presidente Lula, Percival. Então, escolha um candidato a deputado federal, não é, que possa estar alinhado com o presidente Lula. Pedro também é um bom candidato. Então, no âmbito estadual, é a mesma coisa, entendeu? Você tendo um deputado estadual que possa estar ajudando o governador, né, que possa estar antenado com o governador para trazer políticas de inclusão social, entendeu? Para o país. Eu, enquanto petista, eu, enquanto militante, enquanto parlamentar eleito do PT, se Deus quiser, para a Assembleia Legislativa, a gente vai estar justamente facilitando, conversando, dialogando com o governo federal para poder trazer cada vez mais investimentos para o nosso Estado. Dentro do seu ponto de vista, no outro polo está situações como a de Nilvan, lá na transposição. Você ouviu aquilo ali? Eu vi, ali é desespero, né? Ali Nilvan, para ele se autoafirmar, ele tem que estar metendo pau em Lula, porque ele vê que dá voto, porque tem o público dele, tem aquela caixinha. Ele está dialogando com alguém, com aquele discurso. Está dialogando com a caixa dele, né? Uma caixa que ele não consegue, ele foi candidato várias vezes, nunca se elegeu, entendeu? E se ele não tiver cuidado, ele não se elege agora também, apesar dele estar sendo bem cotado. Mas se ele continuar com esse ataque ao presidente Lula, ataques falsos, divulgando as fake news dele, ele vai acabar se prejudicando. E eu, sinceramente, queria que Nilvan tivesse na Assembleia Legislativa para eu fazer um debate com ele, tete a tete, para desmascarar um monte de besteira que ele vem falando nas redes sociais dele. E ódio, né? Político odioso, um jornalista com um linguajar daquele. Então, eu queria muito poder estar fazendo um debate com o Nilvan Ferreira para desmascarar esse monte de mentira que ele fica dizendo todo dia. Confiante da vitória do presidente Lula nesse pleito, nessa polarização contra Flávio Bolsonaro? Eu estou consciente porque a população ela está vendo o que está acontecendo, mesmo com todo o ataque que o presidente Lula vem sofrendo, com todas as fake news que o presidente Lula vem sofrendo, a gente tem na gestão do presidente Lula uma gestão que entrega, uma gestão que tem tirado as pessoas da miserabilidade. Você tinha 40 milhões de pessoas passando fome, né? E Lula erradicou a fome, Lula erradicou o analfabetismo, entendeu? Que hoje praticamente não existe, entendeu? Se existir, existe um percentual muito pequeno em relação a 2001. Acabou com a mortalidade infantil. Pra você ter ideia, mano, em 2001 nós tínhamos 300 crianças que morriam de desnutrição todos os dias. 300, todos os dias. Dá mais de 100 mil crianças por ano. Entendeu? E aí você vê o presidente Lula, que entra com um programa, na época Fome Zero, e ele radicaliza a morte. Erradica a morte prematura, né? Uhum. Então, você vê que é um governo que entrega, um governo que tem responsabilidade e que, do outro lado, a gente tem uma narrativa falsa, uma narrativa de que quer beneficiar o pobre, mas quando chega, não beneficia apenas o agro, aqueles que estão no andar de cima, entendeu? E vivem de mentira, de fake news. Eu espero que a população ela possa, já no primeiro turno, consolidar
a vitória do presidente Lula. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Não vai ser fácil, porque as provocações e a forma como eles fazem política não é discutindo ponto de vista, é agredindo, entendeu? Eu quero ver fazer um debate comigo aqui, vamos trazer números para cá, que aí a gente faz o debate em qualquer lugar, ou com o Valber, com o Cabo Gilberto, ou com o Nilvan, a gente vai discutir, eu tenho certeza que nós temos o melhor projeto para o nosso país. O senhor, enquanto petista, o PT, enquanto partido que se posicionou oficialmente pró-Lucas, na sua opinião, quais são os prognósticos para Lucas nessa eleição? Olha, Lucas é um jovem que tem se notabilizado muito pela sua simpatia e pelas suas propostas de continuidade, não é, de projetos importantes para o nosso Estado. Ele tem atuado em muitas frentes, na agricultura, no pequeno e médio empresário, empreendimento, e tem me surpreendido a forma como ele tem. Na cultura, a gente liberou um valor recorde agora para a cultura, entendeu? Então, a gente não pode apenas achar, ter uma visão pessimista. Eu tenho uma visão otimista sobre o mandato do governador Lucas, e principalmente se o PT estiver na construção de um programa que ele escuta muito, entendeu? Ele escuta muito, e nessa construção a gente espera semear, né, boas coisas para o nosso Estado. Eu acredito na gestão dele e espero que a gente possa, inclusive, ter uma oportunidade programática da gente poder, porque o Partido dos Trabalhadores ele é notabilizado por isso, pela sensibilidade que ele tem pelas camadas sociais menos favorecidas. E é por essas camadas que a gente quer trabalhar, logicamente que sem esquecer os empreendedores, não é? O capital produtivo, que nós achamos muito importantes também. Agora, essa história de dizer, eu sou do capital produtivo, eu é que gera emprego. Mas quem te dá o lucro são os trabalhadores que estão na tua empresa trabalhando, dando sangue. Então, um depende do outro. Esse negócio que o capital produtivo tem que ter tudo porque dá emprego, ele dá emprego porque ele precisa dar emprego, ele precisa da mão de obra. Então, a mão de obra tem que ser colocada para e passo, tem que ser colocada na mesma forma que o capital produtivo tem. Um depende do outro. Entendeu? A partir do momento que você tem essa dissonância, que você não valoriza o seu trabalhador, que você, por exemplo, é contra o fim da escala 6x1, aí você está se tornando uma pessoa que só pensa no seu umbigo. Vereador Marcos, ao Senado, Veneziano e João? Sim, eu vi o vídeo que o presidente Lula fez, a importância de eleger Veneziano, porque ele tem sido muito leal. Sim. Com o partido, tem sido um senador. Eu, particularmente, todas as vezes que eu precisei conversar com o Veneziano em Brasília para resolver algum problema, pelo fato de eu ser vereador de João Pessoa, não quer dizer que a gente não se envolva com problemas de muitas categorias. Eu sempre tive a solidariedade de Veneziano e tenho para o João Azevedo também uma pessoa que tem uma firmeza, que tem uma lealdade também ao presidente Lula e que faz parte de um contexto que nós precisamos, no Congresso Nacional e no Senado, ter maioria para não ocorrer problemas que já se dizem de querer caçar ministros, de querer... Porque isso seria um desserviço à democracia, à nossa política, de uma maneira geral, haja vista essa culpabilização que tenta se fazer com o judiciário, né, porque condenou algumas pessoas que fizeram, entendeu, por onde, né, e se acostam no ataque ao judiciário, entendeu, para isso. O caso mais recente disso é o presidente da Argentina, que veio para cá para atacar o judiciário, aquele maluco descabelado. Eu não entendo como é que o povo da Argentina elege. Eu acredito que a mesma doença que tem aqui no Brasil deve ser um vírus ou uma bactéria, não sei, mas lá na Argentina tem essa mesma doença, que eu espero que o povo argentino, que ainda ontem fizeram um grande protesto nas ruas, né, espero que o povo argentino possa rechaçar esse modelo de governo, né, tal qual nós iremos rechaçamos aqui e iremos referendar no dia 4 de outubro. Federal, Ricardo mesmo.
Não, eu sou candidato... São as praças, né? Dependendo da praça, o senhor está fechando suas dobradinhas. É dobradinha, porque o candidato a deputado federal e estadual, a gente não pode ter um candidato só. Uma coisa engessada, né? A gente precisa... Eu quero trabalhar os candidatos do partido. Fiz dobradinha com o Luiz Couto, já fiz algumas atividades com o Luiz Couto. Fernando Chasse é candidato esse ano? Eu não sei, eu vi falar que ele está meio doente, entendeu? Mas ainda não sei Mas o padre vai para a luta. Luiz Couto vai. Certo. Entendeu? E a Anastasia, eu espero que ele se recupere e possa disputar, mas as informações que a gente tem é que ele se acidentou e está recuperando. E como a campanha são só 3 meses, só tem 2 meses e meio agora, e pouco, verdade. A gente precisa, não pode perder tempo. Né? E Anastácio, pelo fato de ele estar se recuperando, está perdendo tempo. Aí eu não sei se ele vai ser candidato ou não. Vou até saber isso, mas me parece que ele vai declinar. É isso. Marcos, algum tema que a gente poderia ter tocado que deixamos de conversar durante o nosso papo? Alguma coisa que você queira trazer? Bem, eu queria primeiro Fique à vontade. Trazer um tema importante que eu quando eu entrei na Câmara Municipal, eu não sabia a imensidão que é a cultura do nosso povo, a cultura musical, artística, teatral, circense. E eu comecei a me aperceber que a cultura ela é muito importante para qualquer nação, para qualquer estado, para qualquer município. Nós procuramos entender isso e fizemos um mandato voltado para a identidade cultural do nosso município. E tivemos aí vários exemplos disso, apoiando o maracatu, forró de raiz. Pra você ter ideia, nós temos uma parceria com o Balaio Nordeste, que nós formamos 50 sanfoneiros todo ano, entendeu? A gente tem ações no rock, a gente criou um festival de rock, a gente tem no jazz, a gente tem no circo, a gente tem no teatro, a gente tem no hip hop, a gente criou um programa do hip hop, rock é resistência e identidade, entendeu? Então, eu quero trabalhar, estou trabalhando no município e quero trabalhar no estado. É por isso que eu sou pré-candidato a deputado estadual, porque eu quero levar as experiências exitosas do nosso mandato, entendeu? Enquanto vereador de João Pessoa, para a Assembleia Legislativa, na cultura, na preservação do meio ambiente, na questão da saúde, na questão dos hospitais que precisam aumentar no nosso estado. E a gente quer estar ao lado, né, do povo, produzindo e propondo políticas que venham a melhorar a qualidade de vida do povo paraibano. Vereador Marcos Henriques, da cidade de João Pessoa, pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Como sempre, o que já era esperado, um papo muito produtivo, de alcance nacional, não só local. Vereador, eu quero lhe agradecer sua vinda aqui hoje e renovar já um convite para futuramente a gente ter outro papo para colocar. Eu sei que a política é dinâmica demais, as coisas acontecem a todo tempo, e eu sei que sempre existirão novidades para a gente conversar, mas, de antemão, muito agradecido pela sua presença aqui hoje. Mano, primeiro, falar do prazer em lhe conhecer. Você é um jornalista promissor, você faz um trabalho de muita qualidade e eu te desejo muito sucesso. Muito obrigado. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque você faz política, você faz jornalismo com ética. E isso é muito importante na profissão que você está. Obrigado. E, no mais, eu queria agradecer a você, agradecer a Vinícius, né, que é um parceirão que a gente tem aqui, um mega empresário. Verdade. E agora está querendo ser o Silvio Santos da Paraíba. Né? Assim mesmo. Aí ele merece todo o nosso respeito e eu fico muito feliz de estar aqui. Queria mandar um abraço para todos os seus telespectadores, internautas, telenautas, né, e dizer que foi muito bom a gente estar aqui. No instante passou. Foi verdade. No instante passou a hora e virei aqui quantas vezes você me convidar. Um grande abraço a você e vamos lá, gente. Grande abraço. Esse foi o Mano a Mano podcast desta segunda-feira com o vereador Marcos Henriques, da cidade de João Pessoa. A você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência de toda semana. Na próxima segunda a gente volta com mais Mano a Mano podcast. Até lá.